Salve, salve, acupunturistas! Olha só que novidade aparecendo aqui numa segunda-feira às 9h30 da noite, né? Para nós batermos um papo. Semana passada nós tivemos a Semana da Acupuntura Emocional e foi um evento muito gratificante, um evento incrível. E juntamente com um evento, né, Semana da Acupuntura Emocional, tivemos aí também a abertura das inscrições para o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional, que está inclusive com as inscrições abertas, já recepcionando aí inúmeros alunos que se comprometeram e estão entrando, né, para essa turma, que é uma turma bastante incrível, tá? Já conversei com alguns alunos e realmente é uma turma bem interessante. Tá? E alguns alunos, né, me pediram, professor, abre o curso de inteligência emocional para a gente ver o que tem por dentro do curso, né? Para a gente tomar a melhor decisão, para a gente saber o que nós vamos aprender, da forma como vamos aprender. Então resolvi fazer essa aula extra aqui, né, para mostrar tudo o passo a passo de toda a metodologia do curso de acupuntura na inteligência emocional. Tá? Então sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação enorme ter a participação de cada um de vocês aqui. E eu vou então mostrar aqui um pouquinho do que tem dentro do curso para vocês entenderem, né, o que vocês vão aprender e com a magnitude e da profundeza desses conteúdos, não só teóricos, mas também práticos também. Tá? Então, aula extra, o que tem dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional. Tá? E aí você pode tomar a sua melhor decisão em fazer parte dessa turma, né? Vendo todo o material que você vai ter em mãos aqui para estudar. Tá? Então é um material bem denso, né? É um material bem importante. Então eu vou passar aqui e vou mostrando no computador para vocês verem, entender, né? O passo a passo, como que funciona, o que você pode fazer, o que você pode usar para você, o que você pode usar para os seus pacientes. Então tudo aqui foi pensado milimetricamente para gerar um nível de conteúdo para vocês, né? Um nível de conhecimento para que vocês possam ter a maior segurança em fazer a anamnese, o diagnóstico e o tratamento dos seus pacientes, seguindo essa linha de metodologia da acupuntura na inteligência emocional. Tá? Então, bate a mão aqui. Então, virando aqui a câmera para vocês, tá? Aqui nós temos então o nosso curso de acupuntura na inteligência emocional. Esse curso, então, ele está hospedado dentro da plataforma da Hotmart. Tá? Então, é uma plataforma extremamente segura, você pode confiar ali. E a partir desse momento, então, que você adquire o curso, né, você entra para dentro dessa plataforma e aqui nós temos 113 aulas, tá, dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional. Uma das minhas características como professor é não fazer aulas cansativas, longas demais, enrolando no conteúdo. Então, eu sou um professor muito direto e rápido no que eu preciso passar para que você não fique perdido na linha de raciocínio, no seu conhecimento. Então, eu faço aulas, né, com a característica bem sintética, mas com todo o conteúdo que você precisa para você ter o melhor conteúdo ali e tirar o maior proveito. Então, toda essa metodologia do curso de acupuntura na inteligência emocional, ela foi desenvolvida pensando num passo a passo que você deve seguir para você traçar ali o seu tratamento e ter os melhores resultados com os seus pacientes. Tá? Então, esse é o curso Acupuntura na Inteligência Emocional 2.0, né? Então ele foi totalmente regravado após a pandemia, justamente por conta de toda essa didática que eu queria que vocês tivessem. Tá? Então nós temos aqui o nosso primeiro módulo, a primeira aula é a aula de boas-vindas, e aqui nós temos uma aula explicando o que tem dentro do curso, o que você vai encontrar dentro do curso da melhor forma, como você deve estudar para você chegar no melhor resultado aqui com o seu curso. Tá? Seguindo a nossa próxima aula, nós temos o grupo do Telegram, e o grupo fica aqui, ó, nesse link. Então você vai clicar aqui no link e vai abrir ali a página para você adentrar ali no nosso grupo exclusivo do Telegram, para você então tirar as suas dúvidas diretamente comigo. Tá? Eu mesmo respondo todas as dúvidas dos meus alunos ali dentro do grupo do Telegram.
Tá? A nossa próxima aula são os pilares da inteligência emocional. Então aqui eu falo sobre todos os pilares da inteligência emocional. Aqui vocês podem ver, tá? É uma aula de 23 minutos, então são aulas rápidas e diretas para você compreender da melhor forma possível todo esse processo. Tá? Aula de 23 minutos para você entender quais são os pilares da inteligência emocional e por que nós vamos buscar a inteligência emocional com a acupuntura. Qual que é o passo a passo que nós vamos seguir. Tá? Então, bem interessante aqui essa aula. Depois nós temos um teste, tá? Aqui é um teste em PDF, o teste de inteligência emocional. Você clicando aqui nesse link, você vai ser direcionado a uma página para baixar esse teste de inteligência emocional. Esse teste de inteligência emocional aqui, eu vou até clicar aqui para vocês verem. Eu tenho ele salvo aqui, deixa eu pegar aqui, vou pegar na área de trabalho aqui, salvar ele. Eu vou mostrar para vocês como que ele funciona, tá? Então é um teste que você vai mensurar o nível de inteligência emocional dos seus pacientes. Olha só que interessante, tá? Então você tem aqui todas as suas perguntas que você vai responder e chegar num questionário de resultado de qual nível de inteligência emocional você está. E esse aqui serve de comparativo, então, para você, né, fazer com seus pacientes e ver como está a evolução desses pacientes. Então, você pode fazer antes e ao final do tratamento para você mensurar o nível de evolução do seu paciente, inclusive mostrar para ele, né, qual que é o nível de progresso no tratamento dele. Também temos uma aula sobre antifragilidade, tá? Aqui é uma aula de 11 minutos que eu falo sobre a antifragilidade. Então nós temos alguns níveis, né, emocionais de fragilidade, antifragilidade e robustez. E essa aula, então, vocês também têm, né, um teste de antifragilidade aqui, que vocês baixam o PDF dele para você avaliar o seu paciente, como ele está nos seus níveis de alterações emocionais, se ele é frágil, antifrágil ou robusto. Né? Então também um teste antifrágil que você vai preencher aqui e você vai chegar no resultado do nível que o seu paciente está. Você pode fazer essa evolução, né, mostrando para ele no início e no final do tratamento. Nós temos um teste muito interessante, que é o teste de avaliação dos sabotadores. Tá? Esse é um teste online, tá? Então aqui está o link dele, você clica nesse link, você vai preencher todas as suas questões, né, ali, e ele vai te dar uma resposta por e-mail, quais são os sabotadores que interferem no seu dia a dia, que faz você procrastinar, que faz você deixar as coisas para depois, que faz você gerar um processo de alteração mental, consciencial, emocional muito grande. Então são testes extremamente interessantes para você fazer e quantificar a evolução do seu paciente. Então nada mais do que um exercício que você pode fazer para mostrar para o seu paciente o nível de evolução dele e mostrar também para você o seu nível de evolução no seu tratamento, né, no seu autotratamento. Então você pode fazer ali os testes em você no início do curso, faz todos os protocolos e depois você refaz os testes para mostrar ali, para você entender como você evoluiu durante o curso. Tá? Temos também mais um teste de nível de estresse, também em PDF. Você entra aqui, baixa ele e esse nível de estresse mostra então qual que é o nível de estresse que você está eventualmente sofrendo, né? Então o estresse ele é o gatilho para todas as emoções. Então você vai colocar aqui suas sintomatologias e ele vai te dar resultados específicos, né? Numa pontuação quantitativa para você entender qual nível de estresse você está. Então também na nível da acupuntura na inteligência emocional, nós conseguimos reduzir os níveis de estresse nos nossos pacientes. Tá? Depois nós temos um vídeo aula falando sobre emoções e sentimentos, também uma aula rápida, tá? Uma aula de 27 minutos, que eu falo sobre a diferença de emoção e sentimento, como nós buscamos isso dentro da acupuntura na inteligência emocional. Isso então no nosso primeiro módulo. No nosso segundo módulo, então, nós temos um e-book. Tá? No nosso segundo módulo nós temos um e-book, o e-book também em PDF, um e-book extremamente completo, com design bem interessante aqui para facilitar a vida de vocês. Então vocês conseguem visualizar tudo que tem dentro do curso através desse e-book. Tá? Então vocês têm todo o material didático aqui para vocês seguir ali o estudo de vocês, né?
da melhor maneira possível, falando sobre artigos, né? Falando sobre teorias de Becker, falando sobre os padrões de desequilíbrios, os pontos que nós vamos utilizar, os padrões de desequilíbrios de cada um dos elementos, os protocolos de dessensibilização, constituição física. Nós temos aqui um material completo em todo o processo que vocês podem utilizar para fazer a constituição física, né? Os pontos fontes, pontos de domínio que vocês podem utilizar, protocolo Palladium do Shen, discernimento, proatividade, Shu dorsais, tá? Então nós temos um vasto material aqui para vocês utilizarem no tratamento de vocês, tá? Além disso, nós temos aqui, né, o nosso módulo 3. O nosso módulo 3, então, ele conta com aulas sobre frequências energéticas, que eu falo sobre todas as frequências energéticas e como você pode usar o temperamento do seu paciente para entender a respeito das frequências energéticas. Então, você já entende basicamente como o seu paciente pode se desequilibrar emocionalmente a partir de todo esse processo, tá? É bem interessante essa aula, tá? Uma das aulas muito bem elogiadas, melhor aula para mim. Então o pessoal traz aqui muita questão das questões da aula mesmo de frequência energética, que é uma aula muito boa, tá? Incrível, gostei muito. Renner, que aula, assisti 2 vezes, é a virada de chave com certeza. Então são aulas bem diretas, mas aulas com conteúdo brutal para você fazer o melhor diagnóstico, a melhor avaliação e o melhor tratamento para os seus pacientes. Depois eu falo de modelo de manifestação, né, como está a manifestação patológica dos desequilíbrios energéticos e emocionais dos seus pacientes. Tá? E aqui é uma aula de 10 minutos, então uma aula rápida falando sobre a manifestação das doenças e a fisiopatologia das doenças. Tá? Essa é uma aula incrível que eu mostro para vocês como vocês podem entender, como vocês podem entender a respeito de como o seu paciente adoece, como ele adoece através das questões emocionais e energéticas, tá? Então, a fisiopatologia da doença, módulo 3. No nosso módulo 4, nós temos então a formação do corpo físico, tá? Onde eu falo para vocês sobre como acontece a formação do corpo físico. Tá? Só voltando aqui um pouquinho, Força Fisioterapia perguntando se essas frequências energéticas seriam as de Nogier. Não, tá? As frequências de Nogier eu passo dentro do módulo de laser. Essas frequências energéticas são as frequências energéticas dos 5 movimentos. Tá? Dos 5 movimentos. Falo da formação do corpo físico, uma aula de 27 minutos também. Vocês vão perceber que as minhas aulas são mais ou menos de 30 minutos. Tá? Falando sobre a formação do corpo físico, porque as emoções é o ponto primordial, porque que ela é o gatilho para os desequilíbrios energéticos. Depois passamos para a primeira prática que eu demonstro então para vocês, tá? O protocolo de dessensibilização gestacional. Tá? Então mostro aqui a dessensibilização gestacional. Depois também mostro aqui para vocês na prática os pontos da dessensibilização gestacional para vocês fazerem a primeira prática. Sempre quando eu mostro a parte teórica e prática, eu peço para vocês paralisarem o vídeo para vocês já fazerem em vocês essa primeira prática para vocês já sentirem, tá? Depois nós temos o módulo 5, com aula de padrões de desequilíbrios, os padrões de desequilíbrios de cada órgão e cada víscera, tá? Então 13 minutos, um módulo bem interessante com os padrões de desequilíbrios. Módulo 6, falando sobre os pontos de acupuntura, tá? Quais são os pontos que nós utilizamos, por que utilizamos cada um desses pontos e por que eles vão ter a função específica em melhorar as questões energéticas e emocionais dos nossos pacientes. Então demonstro para vocês aqui também numa aula rápida, 23 minutos. Tá? Depois nós temos aqui o módulo 7. Tá? O módulo 7 ele conta com a ficha de anamnese. Vocês têm uma aula sobre ficha de anamnese. Nessa aula de 18 minutos eu mostro o passo a passo como eu sigo, né, o diagnóstico, a anamnese do meu paciente. E vocês também têm aqui, né, a ficha de anamnese para vocês baixarem em PDF. Então vocês vão baixar, usar a mesma ficha de anamnese que eu uso nos meus atendimentos. Tá? No nosso módulo 8 nós falamos sobre biotipologia. Mostro na teoria e na prática, uma aula de meia hora, como vocês podem fazer a avaliação da constituição física dos seus pacientes. No módulo 9 eu falo de diagnóstico de língua.
Então mostro aqui todo o diagnóstico da língua do nosso paciente, o que você pode avaliar em cada um desses pontos. Uma aula de 23 minutos também, então bem interessante. Depois diagnóstico de pulso. Então nós temos diagnóstico de língua, diagnóstico de pulso, e aqui vocês então conseguem visualizar como eu faço os meus métodos de diagnóstico. Tá? Na sequência aqui nós temos o módulo 9, que ele traz aqui pra gente então a fisiologia energética do elemento água. Então aqui eu falo sobre os padrões de desequilíbrios do elemento água, o que acontece energeticamente, emocionalmente, quem que interfere em quem, da forma como acontece para chegar nas patologias físicas. E depois eu mostro a dessensibilização da água. Tá? Dessensibilização da água, mostro aqui os pontos para vocês fazerem, depois mostro a prática para vocês utilizarem os pontos da dessensibilização da água também. Depois nós temos o elemento fogo, a dessensibilização do elemento fogo, os padrões de desequilíbrios do elemento fogo, a dessensibilização do elemento fogo, a primeira prática, né, dos pontos do desequilíbrio do elemento fogo. Depois nós temos a fisiopatologia do elemento terra, a dessensibilização da terra, tá, e a prática do elemento terra, tá, dessensibilização da terra para limpar a preocupação. Depois nós temos a fisiopatologia dos desequilíbrios do elemento metal, a dessensibilização do metal, tá? A primeira prática mostrando os pontos, então você pode usar os pontos aí também do elemento metal. Depois a fisiopatologia do elemento madeira, a dessensibilização do elemento madeira, tá? E também a prática da dessensibilização do elemento madeira, mostrando os pontos na prática aí para vocês. Depois nós temos o módulo 11, que é o módulo da neurofisiologia das emoções, como elas acontecem, interferem diretamente no nosso organismo. Tá? Depois a prática de discernimento, a teoria do discernimento, prática do sistema límbico, mostro todos esses vídeos na teoria e na prática. Tá? O módulo 12, então, ele conta com o protocolo Palladium do Shen, que é um protocolo de proteção das emoções, tá? A prática dele, e a auriculoterapia no tratamento da inteligência emocional, os pontos que nós podemos utilizar também na auriculoterapia. O módulo 13, então, nós temos os pontos chudorsais. Tá? A prática dos pontos chudorsais eu mostro aqui a localização dos pontos, como faz a mensuração, como faz a puntura, a forma como vocês devem trabalhar esses pontos para a melhora do padrão dos desequilíbrios energéticos e emocionais também. E um ponto que ninguém fala sobre a proteção das emoções nos pontos chudorsais. Tá? Olha só que interessante. Módulo 14 fala sobre o protocolo de proatividade. Tá? É a prática do protocolo de proatividade também, mostrando como fazer cada um desses pontos. Módulo 15 é uma aula mais extensa, acho que é uma das aulas mais extensas que tem. Não é essa mais extensa. 13 minutos, como utilizar os protocolos do curso. Então aqui eu passo o passo a passo, como você vai fazer todo o passo a passo, como você vai fazer a evolução do tratamento e como você pode combinar as dessensibilizações para elevar o nível dos seus resultados com o seu paciente. Show? No módulo 16 eu tenho o módulo de atendimento ao paciente. Então aqui eu tenho todas as sessões realizadas com a nossa paciente, tudo aqui com a autorização dela. Tá? Eu mostro a evolução, como está a língua, faço o diagnóstico de língua, então vocês vão vendo toda a evolução sessão por sessão, inclusive com data. Então faço a anamnese, faço a evolução, faço o diagnóstico e a gente vai fazendo o tratamento ali de todo esse processo para a gente entender, né, como essa paciente está evoluindo. Falo sobre dessensibilização das tatuagens também, como você pode desbloquear os canais de energia. Tá? Então foram 11 sessões de uma paciente com ansiedade extrema, que teve uma evolução muito grande. Aqui, inclusive, eu mostro nessa aula, tá? A evolução da língua. Olha que interessante aqui a mudança do padrão da língua da primeira para a última sessão. Tá? Muitas vezes a gente não dá valor a esse processo, mas é uma evolução gigantesca e foi bem interessante aqui a gente ver toda essa parte evolutiva da paciente. Aqui eu vou demonstrando na prática o que teve de alteração e quais são as maiores alterações, não só no físico, no energético, mas também no emocional dessa paciente. Tá? Nosso módulo 17 é o módulo extra de Laser Stripper, então falo tudo sobre a teoria do laser, tá? Teoria, prática, como nós vamos utilizar os protocolos na prática com os nossos pacientes.
tá? Demonstro as imagens aqui, né, da frequência de Nogier para vocês baixarem, para vocês saberem qual frequência você vai utilizar, quando você vai utilizar, da forma como você vai utilizar. E uma aula de stipper, tá? Para quem quer trabalhar com stipper, não quer trabalhar com as agulhas, os stippers têm resultados semelhantes também dentro da nossa avaliação e evolução dos nossos pacientes. Inclusive, estamos usando muito o stipper com crianças e jovens e crianças que têm medo de agulhas, né? E com resultados fantásticos, inclusive com resultados interessantíssimos para pacientes com quadros de transtorno do espectro autista e também TDAH, tá? São resultados bem interessantes nessas crianças. No módulo 18 são mentorias anteriores que nós já fizemos nas turmas anteriores, como utilizar os protocolos, mentoria de biotipologia, mentoria de COVID e as alterações emocionais. Então eu falo aqui sobre uma aula específica sobre a COVID e as alterações emocionais que ela trouxe. Tá? Isso aqui tudo para vocês tratar os seus pacientes de maneira mais profunda. As mentorias, a turma 3, primeira, segunda, terceira, discussões de casos clínicos. Tá? Então são mentorias também, no caso clínico de patologia emocional, as mentorias da turma 4, mentoria da primeira turma 2.0, então aula de caso clínico que eu fiz. Então são aulas que eu ia fazendo ao vivo e ia trazendo aqui para vocês. Inclusive tem uma discussão de caso clínico bem interessante aqui de um paciente, de uma aluna que apresentava um quadro de TDAH. Tá? Depois no módulo 19 nós temos aulas extras, aula de marketing, que eu passo toda a forma como eu utilizo o meu marketing, aula extra de ansiedade, síndrome do pânico, aula de depressão. Isso aqui, pessoal, eu mostro para vocês todo o processo de evolução fisiopatológica da doença na visão ocidental, na visão oriental, tá? Dicas de pontos, todos os padrões de desequilíbrios, são aulas bem interessantes mesmo. Essa é uma aula fantástica, uma aula sobre neurociência da saúde, onde eu falo sobre a neurociência da metilação, inclusive na interação dos padrões emocionais, tá? Então, uma aula bem interessante mesmo, uma aula que eu fiz, uma aula de 40 minutos, mas uma aula com conteúdo brutal mesmo, interessantíssimo aqui para vocês. Tá? Aqui eu tenho uma playlist de aulas de fisiologia energética de cada órgão e víscera, então está no YouTube, então você clica aqui, você é direcionado para um link exclusivo do YouTube, onde você tem todo esse aparato aqui da playlist de 12 aulas de cada fisiologia, de cada órgão e cada víscera. Então você vai ter aulas sobre pulmão, intestino grosso, o que eles fazem energeticamente e emocionalmente, podendo chegar no campo físico. Tá? O módulo 20 é um treinamento que eu deixo aqui como bônus para vocês do curso de acupunturista 12K. Então, como ele é um curso à parte, ele também tem as suas boas-vindas, como você vai usar a metodologia para você faturar até R$12.000 com a acupuntura, a diferença de preço e valor para você entender o valor agregado, para você trazer isso para os seus pacientes, tá? Nicho, persona e promessa, como você vai modular tudo isso para você atingir o seu paciente, quais são as diferenciações de mercado que você pode fazer, tá? Para você ter os melhores resultados, para você se diferenciar dos seus concorrentes, tá? Vantagens e desvantagens da diferenciação de mercado, vantagens e desvantagens nas formas de captura de pacientes, técnicas de vendas. Tá? Então aqui é uma aula sobre técnicas de vendas, né? Nós não somos treinados a vender a nossa sessão, vender o nosso tratamento, vender, né, o nosso serviço. Então eu passo tudo isso aqui para vocês de uma maneira muito interessante, tá? Umas aulas que eu gosto bastante. Como vocês podem fazer captação de pacientes no método online, como vocês podem captar pacientes no método offline, parcerias que vocês podem fechar para trazer pacientes, como vocês podem aumentar a conversão dos seus pacientes, para quê? Para vocês fecharem uma linha terapêutica, fechar, né, uma linha terapêutica, um programa de treinamento, gatilhos mentais que vocês podem utilizar justamente para convencer o seu paciente a fechar um tratamento com você, roteiros de conversão, o que você vai fazer num passo a passo, né, para gerar então todo esse processo para o seu paciente. Né? O plano terapêutico, como você pode fazer um plano terapêutico, como você pode ofertar esse plano terapêutico para o seu paciente para facilitar aí que ele pague até 5 vezes mais pelo valor da sua sessão.
técnicas de fidelização dos seus pacientes, como você pode fidelizar os seus pacientes, trazendo então aqui, né, a manutenção do tratamento desses pacientes sem eles saírem e abandonarem o tratamento, diferenciação de mercado para a fidelização de pacientes, então como vocês podem fazer tudo isso, né? Módulo de tráfego, então eu trago o meu gestor de tráfego para vocês, para ele te ensinar o que você pode fazer para divulgar ali no seu Instagram todo o seu conhecimento e assim fazer então todo o seu conteúdo, tá? Que o seu conteúdo chegue para os seus pacientes. E o módulo 22 tem aqui um link para você acessar como você deve emitir o seu certificado, tá? Como você vai emitir o seu certificado de frente, e a Hotmart emite o certificado somente pela frente, tá? Então, nada mais justo do que eu deixar para vocês o verso do certificado assinado com o meu CNPJ tudinho aqui, para você também imprimir o frente e verso e você ter um certificado reconhecido aí com o CNPJ. Certo, pessoal? Então, tudo isso aqui é o que vocês têm dentro do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional, tá? É um curso bem interessante, é um curso que dá para vocês utilizarem muita coisa na prática clínica de vocês, usar todos essas questões aí, né? Todos esses testes para você mensurar a evolução e o tratamento dos pacientes de vocês, tá? Deixa eu voltar aqui para mim. Então, eu queria mostrar para vocês isso. Muitos alunos perguntaram: professor, você fala muito do curso de inteligência emocional, mas o que realmente tem dentro desse curso? Então, é um conteúdo muito denso, um conteúdo bem brutal mesmo, para que você tenha toda a ferramenta, todo o aparato para você avaliar, fazer o diagnóstico energético e emocional e a linha terapêutica exata que você vai seguir para tratar os seus pacientes da melhor forma possível, tá? Então, é isso que eu demonstro para vocês aqui dentro do curso. Além disso, vocês podem tirar as dúvidas de vocês diretamente comigo a qualquer momento dentro do grupo do Telegram, tá? Eu faço questão de ter tempo para responder todos os alunos, por isso que as minhas turmas de Acupuntura na Inteligência Emocional são turmas pequenas, tá? Sempre são números restritos e por isso que nós encerramos as inscrições de maneira rápida, tá? Então, até hoje, né, para quem entrar hoje ainda no curso de Acupuntura na Inteligência Emocional, tem alguns bônus extras, tá? Mais de 320 casos clínicos discutidos por mim, tá? Então tem alguns bônus extras que vocês podem adquirir, sem falar num desconto de R$2.000, pessoal. Vocês estão deixando de pagar R$3.750 nesse curso para pagar apenas R$1.750 à vista ou 12 parcelas de R$ 174,66. É menor que o valor de uma única sessão. Não tem o porquê você não entrar e estar nessa turma. Quantos cursos você já fez aí que não te mostra essa metodologia exata para você ter os melhores resultados, transformar a vida dos seus pacientes, melhorar quadros de dores físicas nesses pacientes? Na semana da inteligência emocional, na semana da acupuntura emocional, eu demonstrei para vocês, mostrei para vocês pacientes que trataram só com dessensibilização do sistema límbico e melhorou uma dor no joelho da paciente, a paciente com a dor na lombar que estava aguardando para fazer a cirurgia, mas a síndrome do pânico dela não deixava, fez a dessensibilização gestacional, fez a dessensibilização da água, o paciente melhorou em 2 sessões um nível de dor na perna que era absurdo e ela teve uma resposta excelente. Então, se vocês querem ter resultados realmente, né, com seus pacientes, vocês têm que ter uma metodologia exata para tratar não só a sintomatologia do seu paciente, não só a ponta do iceberg, mas tratar todo o processo da raiz do problema que gera esses padrões de desequilíbrios, tá? Então a hora é agora, está na mão de vocês aí, as inscrições ainda estão abertas. Corra, faça sua inscrição, entre para essa turma com a gente, porque vai ser transformador, tá? Amanhã, às 8 horas da manhã, eu entro aqui no Instagram para fazer o Café com Acupuntura, discutindo um caso clínico sobre menopausa. Vou falar sobre todo o padrão de desequilíbrio energético e emocional da menopausa, de onde vem, onde começa a menopausa, por que tem cada etapa, os pontos que você pode usar em cada etapa. Então também é uma aula muito incrível que vocês não podem perder. E essas aulas do Café com Acupuntura só mostram o que você aprende dentro do curso para você seguir isso na sua linha terapêutica com seus pacientes. Então, se você gosta do Café com Acupuntura, gosta da forma como eu discuto caso clínico, gosta da forma como eu mostro para vocês a evolução dos nossos pacientes, dos meus pacientes, dos pacientes dos meus alunos, você tem que estar conosco nesse curso, tá? Vale a pena, não deixe para a última hora, tá?
Eu não garanto que teremos novos cursos, novas turmas de acupuntura na inteligência emocional com esse preço. Tá? Nós já estamos com esse preço já há um tempo. Eu acredito que essa seja a última turma com esse preço, então aproveite. Se você já tem interesse em fazer o curso, aproveita, faça, porque eu te garanto que vai valer a pena. Tá? Qualquer dúvida pode me chamar no direct que eu vou respondendo cada um de vocês. Tá? No mais, tenham todos uma excelente noite. Muito obrigado aí por estar comigo aqui em mais um tempinho, né, do dia de vocês, né? Numa live aqui para mostrar para vocês o que tem dentro do curso, o que vocês podem acessar nesse conteúdo mental aqui que vai transformar a sua visão de tratamento do seu paciente com os melhores resultados, tá, pessoal? Então, qualquer dúvida é só me chamar no direct. O link para o curso está na minha bio, tá? Então vai lá, faça sua inscrição ou me chama no direct que eu te mando o link também. Nos grupos de WhatsApp também estão os links para você fazer a inscrição para o curso de acupuntura de inteligência emocional. Não deixe para depois, entra para essa turma, vai valer a pena, eu te garanto. Pode ter certeza que muito em breve você estará comigo fazendo o podcast Melhores Alunos para a gente falar mais a respeito desses resultados. No mais, pessoal, um grande abraço, excelente noite, nos vemos amanhã às 8 horas da manhã. Tchau, tchau.